Boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as bem-aventuranças. Nós falamos durante o decorrer da semana que passou, e na minha opinião, quando a gente lê as bem-aventuranças no Sermão do Monte, a gente eu sinto, Cristo nos ensinando a viver uma vida cristã piedosa. Ali podemos dizer que ele nos apresenta uma ética cristã para que nós possamos chegar a parecermos com Ele e alcançarmos a glória, alcançarmos a oportunidade de estar com Ele na eternidade. Então, nós começamos a analisar pela primeira bem-aventurança, que está localizada em Mateus 5, versículo 3. Bem-aventurados humildes de espírito. E quando a gente lê, a gente vê que é muito mais profundo do que a gente pensa, Há uma busca da felicidade. Hoje, a sociedade, nós seres humanos, vivemos em busca de uma felicidade e que a gente acaba ficando frustrado e muitas pessoas infelizes. Por quê? Buscam a felicidade em pessoas, buscam a felicidade fabricada pelo ter, quando na verdade felicidade não é isto, Então a gente vê que tem pessoas que se preocupam e perguntando, mas eu mereço ser feliz. Fulano é assim, esbanja a felicidade, por que eu não sou feliz? Aquela pessoa não tem nem o conceito, ela não sabe nem o conceito verdadeiro de ser feliz, Então nós somos lendo, então a gente vê que poucos são os que reservam tempo fora das luzes dos holofotes e cuidam da vida espiritual. É o que a gente sempre fala aqui. Às vezes as pessoas vivem em busca de aparecer para os outros. A felicidade deles é conseguir notoriedade. E se conseguem, são felizes, mas momentaneamente. Quando aquilo tudo passa, vem um vazio interior. Porque, na verdade, ele está procurando uma felicidade aqui na Terra. Uma felicidade que não está baseada em Deus. Uma felicidade que não tem Deus dentro dela. Porque ele tá sendo ali uma coisa que ele quer, um bom emprego, ele quer subir na carreira, ele quer isso, ele quer aquilo, e ele pensa que a felicidade está nisso. E não está. Então, isso é muito mais profundo. Aqui nós temos um exemplo, por exemplo, de alguém próximo a você, que você sabe que ele está passando por certo tipo de situação, ele está passando por alguma adversidade, e você se sente tão amigo ou tão amiga dele que você fala, vai me procurar. O que acontece? Ele não te procura. Ele procura outra pessoa. E aí? Como você se sente? Aí você fica frustrado? Ele tinha o direito de fazer isso. Só que nós temos que ter a maturidade para aceitar que tem outras pessoas que são do convívio dele também, que tem mais confiança do que na gente. Que ele gosta de conversar mais com A do que com B. E você é o B. Mas cadê a nossa maturidade para entender isso? Então, muitas vezes a gente peca por esse orgulho de querer ser o principal na vida das pessoas. E às vezes a gente não é o principal na vida das pessoas. Não é um amigo que figura como principal, Tem outros amigos. E aqui mais adiante a gente vê que nós devemos reconhecer a nossa total dependência de Deus.
O cristão humilde de espírito, ele sabe que ele é totalmente dependente de Deus. Que sem Deus nós somos formigas, facilmente esmagadas pelos pés dos outros, né? Então nós temos que reconhecer a nossa carnalidade, a nossa natureza voltada para o pecado. Nós, seres humanos, nós temos uma natureza pecaminosa. A gente sente orgulho, avareza, falta de domínio próprio, a gente se ira. Então, nós somos assim. Nós temos que nos moldar, nos policiar o tempo todo. O humilde de espírito, não. O humilde de espírito, ele tem mais, assim, ele é mais restrito. Não é que ele não se importa se o outro não se importa com ele. Ah, tanto faz. Não, não é assim. Ele reconhece que ele é menos importante na vida da outra pessoa do que aquilo que ele pensava. Mas ele não vai ficar magoado, ficar sem conversar com a pessoa por causa disso. Isso é orgulho ferido, né? Então a gente tem que buscar a Deus, procurar ter uma comunhão bem íntima com Ele, porque bem-aventurados os humildes de espírito. Nós não podemos ser soberbos. Nós não podemos ser soberbos. Temos que ser totalmente dependentes de Deus. Depois nós vimos em Mateus 5,4, bem-aventurados que choram. Mas o que é esse choro? Pelo que nós aprendemos. O que é esse choro? Esse choro é porque fulano fez isso comigo, me tratou mal, alguma coisa? Não, não é esse choro que Jesus está falando. Esse choro é algo mais profundo. É eu cometer algum pecado, por exemplo, e chorar por aquilo que eu sei que eu fiz de errado. E mais importante, eu pergunto para você, e será que nós choramos pelos pecados dos outros? Você vê que aquela pessoa cometeu alguma coisa muito ruim. Nós choramos por ele? Temos que refletir. Jesus, ele não falou palavras, ele falou palavras simples, mas de uma profundidade que nós temos que estudar a palavra para a gente entender essa profundidade que ele quer, né? Então, assim, o tipo de choro é o choro espiritual, não é esse choro carnal, que eu perdi isso, perdi aquilo, é esse choro que a gente chora pelas circunstâncias da vida, diversidade da vida. Tem esse choro? Tem. É errado? Claro que não. Temos que chorar mesmo. Mas esse da bem-aventurança é o chorar espiritualmente. Aquele chorar sofrido de arrependimento, né? Bate um arrependimento na gente, a gente chora. A gente sente falta da presença de Deus na nossa vida, a gente chora, né? Oh, Deus, aproxima de mim, meu Deus. A gente sabe que Deus está perto, mas a gente fica querendo ir mais perto. E a gente chora com saudade de Deus, né? Você já sentiu isso? Que eu já senti. Chorar com falta de Deus. É lindo. Eu penso em Jesus, eu sinto aquela coisa assim. Jesus é lindo, lindo, lindo. Jesus nos ensinou a sermos humanos, seres humanos melhores. Ele convivia com todo tipo de pessoa e saía ali, ele não discriminava ninguém, não excluía ninguém. Ele é a porta de entrada para o céu. Só da gente pensar nisso, a gente já tem mais uma noção do que é Deus, do que é Jesus, né? Depois a gente vê bem-aventurados os mansos, tá? Voltando lá nos pecados, esqueci de falar aqui, por exemplo, quando nós assistimos tanta coisa ruim, exploração sexual, discriminação, perseguição, a gente chora pelas pessoas perseguidas. Eu nem falo mais orar,
Eu estou falando chorar. Nós temos que rever isso tudo. Eu tenho que rever, você tem que rever, nós temos que rever. Jesus Cristo foi profundo, profundo. Ele nos deu um código de ética cristã para seguir. E a gente lê, às vezes, superficialmente na Bíblia, lê por ler, mecanicamente, a gente não reflete sobre essa profundidade. Para a gente parecer com Jesus não é tão simples assim. Nós temos que fazer a nossa parte, melhorar cada dia como ser humano. É melhorar como ser humano, tudo se resume nisso. Né? Depois nós temos bem-aventurados os mansos. A gente vê aqui que tem muita gente interessada na primazia. Ele quer ser o primeiro em tudo, tudo. As pessoas têm que gostar dele primeiro. Ele tem que ser cumprimentado primeiro. Quando ele chega em um local de muita gente, ele tem que ser notado. Se ele não for notado ali, ele fica com raiva e já quer sair daquele evento. Então, assim, é porque ele quer a primazia. Então, a mansidão envolve isso aqui tudo. Não é só querer ser manso, de não ser briguento só, não. É de querer a primazia, né? Nós, seres humanos, a gente anseia muito por holofotes, por sermos notados, né? A Bíblia, ela nos apresenta várias pessoas que foram mansas. E uma dessas pessoas aqui, que eu anotei aqui, foi Abraão. Abraão, ele é riquíssimo. E chegou ao ponto, quando os dois, ele e seu sobrinho Ló, eles tiveram que dividir, tinha muita gente, muitos animais. O que Abraão fez? Ele era mais velho, em vez de ele querer a primazia, ser o primeiro, falar, não, eu vou escolher primeiro. O que ele fez? Ele falou, escolha aí, Ló, o que você quer. Aí Ló escolheu a terra pensando ser melhor, né? Então, olha bem, é um exemplo de mansidão. Um dos exemplos de mansidão foi Abraão. Ele não ficou atrás de querer ser o primeiro. Ele poderia ter escolhido a terra de melhor pasto, de melhor isso, de melhor aquilo, porque ele era riquíssimo, né? Não, ele deixou que seu sobrinho Ló escolhesse primeiro. É assim que nós fazemos? É assim mesmo que nós fazemos? A gente critica tantos outros, mas quando está numa fila, a gente sente o prazer quando a gente é chamado primeiro. E está deixando pessoas que chegaram antes da gente para trás. São questões tão simples, mas que a gente tem que pensar. Começa daí. Começa daí. Então, assim, uma pessoa mansa é aquela que cala as murmurações do próprio coração. É uma pessoa que não reclama, não se irrita à toa. Uma pessoa que não é mansa é uma pessoa que tem uma irritabilidade à flor da pele. É uma pessoa que só vive a reclamar. É uma pessoa que só vive a murmurar. Então, o cristão, de fato, se está acontecendo isso na nossa vida, nós temos que repensar que tipo de cristão nós estamos sendo. Murmurando, irritadiços até dentro das igrejas, não. O filho não pode falar nada que já vai uma cacetada de palavras, uma enxurrada de palavras ali, de maus tratos. Não, nunca foi manso, nunca foi manso. Então é dessa mansidão que Jesus fala, né? Dessa mansidão que Jesus fala. Então, a pessoa que é crente, ela quieta seu coração, mesmo sendo injustiçada às vezes, ela quieta seu coração e não se importa com muita murmuração a seu respeito. Essa palavra falou muito para mim. Falou muito para mim também. Às vezes a gente fica magoado de ouvir certas coisas, de ser assim, merecer, de falar assim, eu não mereço, fulano falou aquilo, eu não mereço. Por quê? Por quê? O que eu fiz para aquela pessoa falar isso de mim? Não se importe. Quem tem que se importar, a gente tem que se importar com Deus, como Ele está te vendo, como você realmente
Faça sua autoanálise. Você merece aquela murmuração? Não. Problema de quem andou murmurando. Ele vai se acertar com Deus. Não precisa se acertar com você. Deixa para lá. Deus está vendo tudo. Então, esse aí é o de mansidão que Jesus fala, né? Nós não podemos ter murmuração em nossa vida cotidiana. Isso é muito feio, gente. Muito feio, a murmuração. Depois a gente vem em Mateus 5,6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Como um cristão deve viver nesse mundo? É sair do mundo para não deixar contaminar? Ou viver no mundo e tentar influenciar o mundo? Pelo contrário, ele tenta influenciar o mundo. O cristão é esse aí. O cristão é esse aí. Ele vê que esse mundo está corrompido, cheio de injustiça e tal. Ele tem vontade de mudar tudo, mas ele fica ali, ele tem que ficar ali. Porque ele tem que ser sal, ele tem que ser luz onde ele estiver. Ele não pode se achar o melhor, porque nós somos todos pecadores. Mas ele, na sua melhoria ali, que ele tenta chegar ali, ele está a caminho da santidade, né? Ele vive ali polindo a si mesmo, mudando algumas atitudes. O que ele tem que fazer? Influenciar as pessoas com suas atitudes, o seu falar, sua maneira de ser. É ele que tem que fazer isso, né? Ele olha, eu tenho que olhar para dentro de mim e falar, não, eu sou pecadora. Se eu descuidar um pouquinho, eu estou pensando isso, estou pensando aquilo, e Deus me ajuda. Eu já nasci de novo. Mas dentro de mim ainda tem esse lado pecaminoso, né? A velha natureza. Mas me ajude, Senhor. Me ajude a vigiar, a orar, para que eu não caia em tentação. Para que eu não caia em tentação. Então, a nossa fome e a nossa sede de justiça estão relacionadas com a vontade que temos de sermos libertos do pecado. Tem que estar relacionada a isso. Às vezes, nós lutamos no nosso interior contra o orgulho, né? Às vezes, a gente luta para não ser arrogante com os outros, né? Então, assim, devemos, antes de tudo, sermos parecidos com Jesus. Você viu Jesus arrogante em algum episódio da Bíblia? Você viu Jesus orgulhoso? Porque ele fez a água transformar em vinho, ele fez tal cura. Você viu Jesus orgulhoso se orgulhar disso? Tem na Bíblia isto? Porque o que não tem na Bíblia, meu amigo, você não pode acrescentar na Bíblia uma vírgula e nem tirar. Então a Bíblia mostra um Jesus totalmente humilde, totalmente manso, totalmente com fome e sede de justiça. Mas ele sabia agir, né? Ele tinha compaixão pelas pessoas. É amar as pessoas sem discriminação. Se ele é rico, se ele é pobre, se ele é de tal denominação, se ele é de outra denominação, se é homem ou mulher, se ele é velho ou se é criança, se ele é culto, se ele tem uma formação acadêmica assim, bem cheia na parede de quadros, ou não, ou ele é uma pessoa que nem estudou. Jesus não olhava isso. O maior exemplo, eu já falei num vídeo anterior, é como Jesus escolheu os seus discípulos. Ele não escolheu homens da lei, sábios daquela época, filósofos, não. Ele pegou gente comum como a gente. Gente comum como nós somos. E ali ele foi ensinando, foi mostrando com suas atitudes. E olha como esses homens chegaram a ser respeitados. Olha como eles aprenderam com Jesus. É isso que nós temos que fazer. As pessoas têm que aprender conosco. A bem-aventurança de Mateus 5,7 fala: devemos, bem-aventurados misericordiosos,
A misericórdia, meu amigo, está relacionada ao perdão. A pessoa misericordiosa, ela é uma pessoa que perdoa facilmente. Ela perdoa. Jesus nos mostra uma necessidade. Nós já lemos um livro, Como Ter um Coração Igual ao de Jesus, que falou muito sobre isso, do coração perdoador. Ele não guarda mágoas. O coração perdoador, ele não guarda mágoas. Mas ele fez isso comigo, tal, eu não merecia, tudo bem, tudo bem. Você está lembrando daquilo, mas perdoe. Perdoe. Com você vai ter nada, Deus está vendo. Deus está vendo tudo. Tá? Não se preocupe com opiniões de outras pessoas. Vai melhorar você mesmo. Assegure a sua salvação. Assegure a sua salvação. Deixa o outro para depois. Então, devemos ser compassivos. A misericórdia, ela está associada à compaixão. E o que é a compaixão? É identificar. É eu me identificar com a dificuldade do outro, com a sua dificuldade. E eu sentir ali vontade de te ajudar. É eu sentir vontade de estar junto, nem que for para dar um ombro amigo, uma palavra amiga. Isso é que ter compaixão. E ali não precisa alardear, sair falando com todo mundo o que eu fiz ou o que não fiz. Devemos ser compassivos, nos identificar com o problema do outro, com o sofrimento do outro e calar. Não sair contando para todo mundo, né, que a maioria costuma fazer, é se vangloriar do que faz. Aí vem a soberba. Nós voltamos lá atrás nos humildes de espírito, dessas coisas, né, da mansidão. Em Mateus 5,8 nós lemos: bem-aventurados limpos de coração. Lá na Bíblia, a Bíblia fala que nós não devemos, quando Jesus falou, não peço que eu os tire do mundo, mas que eu os livre do mal. Quer dizer o quê? Nós temos que permanecer no mundo desse jeito, cruel, o pecado ali assolando ali, mas nós temos que fazer a diferença. As pessoas têm que olhar para mim e ver Jesus. Eu tenho que olhar para você e ver Jesus refletido em você. E falar, essa pessoa é uma pessoa que tem Deus dentro de si. É isso que é o limpo de coração, né? Um coração limpo, ele está ligado com a pessoa íntegra de caráter. E uma pessoa íntegra de caráter é uma pessoa que é mansa, que é limpo de coração, é uma pessoa que chora